Boa tarde, sétimo ano. Estou trazendo esse áudio aqui, esse vídeo, com as resoluções das questões do simulado. Muitos alunos não foram bem. A nossa prova já é na sexta-feira que vem. Então, na terça-feira, nós vamos fazer um outro simulado, onde vocês vão estudar. Esse final de semana, com essas resoluções aqui, eu quero que vocês estudem. Na terça, vocês vão fazer outro simulado. E eu vou mandar a resposta lá no grupo do Zap e na plataforma antes de sexta-feira, para vocês verem como é que vocês estão indo. Mas de antemão, tem muitos alunos que não estão entendendo a matéria. Então vamos lá. O valor da expressão A menos B mais C. Para A igual a menos 13. B igual a menos 6 e C igual a menos 7. O que eu vou fazer? No lugar de A, eu vou colocar menos 13. No lugar de B, eu vou colocar menos 6. E no lugar de C, eu vou colocar menos 7. Só que eu tenho que respeitar os sinais que já existem na expressão. Então, eu reescrevi a expressão A menos B mais C. No lugar de A, eu coloquei menos 13. Repito o sinal de menos. E no lugar de B, eu botei o quê? Menos 6. Repito o mais e coloco o menos 7 em parênteses. Vocês observem que todas as letras que eu substituí, eu coloquei entre parênteses. Vou tirar o menos 13. Aqui, ó, olha o sinal de menos que antecede um parênteses. Então, automaticamente, eu tenho que trocar o sinal. Então, aqui vai ficar mais. Que no lugar desse menos aqui, olha aqui, ó, olha esse menos aqui. Tem um menos aqui e tem um menos aqui. Esse menos vai influenciar aqui. Então, aqui vai trocar. Então, vai ficar mais 6. O sinal de mais não influencia em nada. Então, vai continuar menos 7. Então, ficou menos 13, mais 6, menos 7. Eu tenho somente R$6, tenho uma dívida de 13 e tenho uma dívida de 7. Então, aqui, ó, tenho uma dívida de 13 e tenho 6. Devo menos 7. Repito, menos 7, menos 7, menos 7, menos 14. Gabarito, letra D. Vamos lá na número 2. Na número 2 diz o seguinte: o valor da expressão 2 elevado a 0 menos 2 elevado a 2, 2 elevado a 1, menos 2 elevado a 2. Então, o que eu vou fazer? Qualquer número elevado a 0 é 1. E qualquer número elevado a 1 é o valor da base. Então, 2 elevado a 0, 1. 2 elevado a 1, 2. E 2 elevado a 2, 4. Não tem parênteses, então eu não vou trocar o sinal. Eu só faço, se tivesse um parênteses aqui, o sinal ia junto. Como não tem parênteses, eu só faço o número. Então, ficou 1 menos 2 menos 4. Eu só tenho R$1. E tenho uma dívida de 2 e tenho uma dívida de 4. Então, eu tenho uma dívida de 6. Então, eu tenho R$1 e devo 6. Ficou menos 5, gabarito, letra D. No número 3, eu tenho o valor da expressão menos 10, menos 10. Esse menos 10 aqui está dentro do parênteses. Eu vou tirar ele, vai ficar menos 10, menos 10. Tem uma dívida de 10 e tem uma dívida de 10. Eu tenho uma dívida de 20, menos 20. Gabarito, letra C. Número 4, o valor da expressão menos 4 ao quadrado, menos 4. Lembrando que, olha aqui, ó, tem um sinal de menos que antecede o parênteses. O que vem depois eu tenho que trocar. Então, menos 4 ao quadrado é a mesma coisa de eu escrever menos 4 vezes menos 4.
dois sinais iguais, mais 4 vezes 4, 16. Então, ficou 16. Esse sinal de menos vai interferir nesse aqui. Então, vai virar mais. 16 mais 4, 20. Gabarito, letra A. Aqui eu tenho um reservatório contém 500 litros de água e efetuamos sucessivamente as seguintes operações. Quando eu falo de retirar, é alguma coisa que eu estou tirando, alguma coisa negativa. Quando eu falo em colocar, é uma coisa positiva. Então, aqui, ó, eu armei aqui, ó, colocamos, retiramos, colocamos, retiramos. Então, eu transcrevi isso aqui para a matemática. Então, eu tinha 500, olha aqui, ó. Eu tinha 500, gastei 160, ganhei 45, ganhei 30, gastei 100, gastei 80. O que eu fiz? Somei o que eu tinha no bolso, ó, somei 500 com 45 e com 30, deu 575. Aí o que eu gastei? 160, 100 e 80. Então, eu gastei 340. Então, 575 menos 340, 235. Gabarito, letra A. Questão 6. Eu tenho aqui o valor da expressão menos 2 elevado a 4 menos 9. Já teve uma questão anterior aí que fez a mesma coisa. Então, esse menos 4, esse menos 2 é menos 2, menos 2, menos 2, menos 2, tudo multiplicando. Os sinais vai junto, então vai dar mais 16. Então, eu tenho mais 16, tem um sinal de menos aqui. Ele vai influenciar aqui do lado de fora. Então, esse sinal de menos vai mexer com esse. Então, vai virar mais 9. 16 mais 9, 25. Gabarito, letra C. Continuando. Questão 7. Eu tenho o valor da expressão menos 2 elevado a 4 mais menos 9 elevado a 0 menos, entre parênteses, o menos 3 ao quadrado. Acabamos de fazer ali em cima, na questão anterior, que menos 2 elevado a 4 é mais 16. Falei lá atrás também que qualquer número elevado a 0 é 1. Aqui, mais menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Não é 6, gente. Vocês erraram porque vocês estão fazendo isso. Lembrando que quem manda é quem está embaixo. Então, eu vou pegar ele e vou multiplicar por ele mesmo. Não é pegar ele e multiplicar com o número que está lá em cima. Então, menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Então, vamos lá. 16 mais 1. Esse sinal de menos aqui, ó, vai influenciar, então vai ficar menos 9. Então, ficou 16 mais 1 menos 9. 16 mais 1, 17. 17 menos 9, 8. Letra A. Número 8. Eu tenho a mesma coisa. Olha aqui, preste atenção. Lembrando que eu tenho aqui uma multiplicação. Então, numa expressão, primeiro eu resolvo as potências, raiz, multiplico e divido, depois somo e subtraio. Eu tenho que seguir essa ordem. Então, aqui, ó, menos 7 ao quadrado é menos 7 vezes menos 7, que dá 49. Repito o sinal de mais, porém, aqui, ó, é uma multiplicação de sinais diferentes. Então, mais vezes menos, sinais diferentes. Menos 4 vezes 3, 12. Menos 12. Aqui, outro sinal de menos que vai influenciar nesse que está aqui dentro. Então, aqui, ó, é menos e aqui é menos. Então, no final vai dar mais. Então, ficou 49 menos 12. Por que menos 12?
Porque aqui, ó, é mais, e o mais não muda. 49 menos 12 mais 5. Resposta: 42, gabarito letra C. Vamos lá. Questão 9. Numa cidade do sul do Canadá, o termômetro marca no meio-dia uma temperatura de 9 graus Celsius e na madrugada uma temperatura de menos 10 graus. Qual a variação de temperatura verificada nesse período? Se é uma variação, é uma coisa menos uma outra coisa, é uma variação. Então, toda vez que falar de uma variação, é uma coisa menos outra coisa. Então, eu tinha 9 graus positivo, estava 9 graus. Menos, que está falando da variação, e o dentro do parênteses está o menos 10. Por que o menos 10 entre parênteses? Porque tem um sinal de menos do lado de fora e tem um sinal de menos aqui, ó. Esse sinal de menos aqui é da variação. Então, vai ficar 9 menos da operação, menos 10. Esse sinal de menos vai influenciar aqui, então vai dar 9 mais 10, 19. Gabarito letra D. Última questão do simulado. Assinale a alternativa falsa. De cara, eu já botei a primeira, já para facilitar vocês que é falsa. Olha aqui, ó. Eu tenho menos 3 elevado a 3. É menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Então, dois sinais iguais, mais, com esse sinal de menos, menos. Então, já vi que aqui está errado, porque aqui está mais 27. Então, a alternativa errada é a letra A. Por quê? Porque aqui vai dar menos 27 e na resposta aqui está dizendo que é o 27. Então, a falsa é a letra A. Olha, eu gostaria que todos refizessem o simulado novamente, tirando as dúvidas, porque vocês não foram bem nesse primeiro simulado. Eu entendo que a matéria é tudo muito novo, mas vocês precisam estudar, precisam prestar atenção, rever as questões, fazer os exercícios e praticar, porque matemática é praticar. Então, qualquer dúvida, nós vamos resolver, tirar dúvida, manda o áudio lá no grupo do WhatsApp. Boa tarde.